Meus irmãos, cumprimento com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Você que tem sua Bíblia, abra sua Bíblia por gentileza comigo, no livro do Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 9. Quero louvar o Senhor Jesus pela sua rica graça e misericórdia, por estar aqui com os irmãos nessa noite maravilhosa. Pela graça do Senhor nos reunimos para louvar o nome dele. Estou feliz por novamente estar aqui com os irmãos de Jardim Luiza. Me sinto feliz, alegre de rever a juventude, os meninos obreiros aqui que eu tenho um grande carinho. O Wesley que nos fez o convite, aos obreiros, presbítero Vanderlei, presbítero Eduardo, a todos os irmãos, pastor Jairo também, a pessoa dele e da sua esposa, que pela confiança nos concede a oportunidade. Eu quero agradecer a Deus. Quero convidar você que acompanha a leitura comigo a partir do versículo 9 até o versículo 19, que diz assim: Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus, encontrava-me na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta, ordenando: Escreve o que vês no livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver a voz que falava. Ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao filho de homem, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, e os seus olhos pareciam como uma chama de fogo. Os pés tinham o aspecto do bronze quando está incandescente no forno, e sua voz era como o estrondo de águas torrenciais. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor. Ao vê-lo, caí como morto aos seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim, assegurando: Não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, o que viste, tanto as coisas presentes como as que deverão acontecer depois destas. Amém? Os irmãos que creem que Deus tem uma palavra ao seu coração, se assente, se acomode adorando ao nome do Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Essa noite, meus irmãos, eu quero trazer um tema para essa palavra que Deus colocou no meu coração. Eu confesso que eu fiquei, se eu posso dizer preocupado, não seria a palavra, mas me trouxe temor a respeito do que eu quero falar aqui pelo Espírito de Deus nessa noite. E o tema que eu quero trazer para essa palavra é restaurando o fervor espiritual. Restaurando o fervor espiritual. Segundo um historiador chamado Atanásio, os anos da perseguição da igreja haviam começado. Nuvens escuras se formavam no horizonte, e um tempo difícil, amargo e doloroso sobreviria sobre a igreja. Desde que Nero assumiu o governo como imperador de Roma aos 17 anos de idade, no ano 54 depois de Cristo, é que se pronunciava um tempo difícil para os discípulos de Jesus. Certamente, quando se reuniam, eles analisavam com fervor e devoção as orientações do apóstolo Paulo em uma das suas cartas pastorais ao jovem pastor Timóteo, quando ele disse o seguinte lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12: Também todos os que piamente
querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que quiserem viver uma vida de piedade são convidados a viver em Cristo, padecerão as perseguições. E o próprio Jesus, quando um dos homens da região chegou até ele e disse: olha, mestre, eu quero seguir o Senhor, eu quero te seguir até a morte. Jesus disse para esse homem: as raposas têm os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos, mas eu, o Filho do Homem, a quem você quer seguir, ele não tem onde reclinar a cabeça. Aqui uma grande verdade, irmãos, que eu quero trazer aqui. Nós vivemos em uma igreja, em uma sociedade, dentro de uma cultura em que nós não padecemos perseguições ainda, mas elas virão sobre nós. É necessário que elas venham. Isaías diz que o povo de Deus, Israel, seria como a prata refinada pelo fogo 7 vezes, para que, à medida que fosse provada, resplandecesse a glória de Deus. Eu acredito, estou convicto que nós vivemos um tempo difícil, amargo e doloroso também, e que temos enfrentado os embates e os combates da vida cristã. Pois Jesus disse assim: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem perder a sua vida vai ganhar. Por amor de mim, aquele que renunciar a sua vida, que abnegar do seu próprio prazer, por amor de mim, não perderá a sua vida. Pois quem crê em mim já passou da morte para a vida. Aleluia! Jesus disse para os discípulos essas coisas. E quando eles disse na sua oração sacerdotal, ele disse o seguinte: Pai, uma coisa eu peço ao Senhor: todos que o Senhor me deu nas mãos, nenhum se perdeu, somente aquele que era o filho da perdição, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Mas eu oro por esses também. Eu não peço que os tires do mundo, não, mas que os livres do mal, para que os dê o livramento do mal que sobrevirá sobre eles. 10 anos depois, diz os historiadores que o próprio Nero, por conta da sua melancolia, do seu próprio abuso de autoridade, querendo reconstruir a cidade de Roma e construir lá o seu próprio patrimônio para elevar o seu próprio nome, ele põe fogo na capital de Roma, se veste como um ator no alto da cidade, na torre de Mecenas, e acompanha chamas sobre a cidade, que ele mesmo era imperador, para que a partir daquelas chamas, daquele incêndio, daquele caos, ele fosse o único refúgio, a única solução para que o povo recorresse, e assim ele pudesse colocar sobre aquele povo um jugo de escravidão. E Atanásio diz que 7 dias e 6 noites houve incêndio em Roma, e quase se acabaram os 14 bairros de Roma. Dos 14, 10 dos bairros de Roma foram completamente destruídos, e apenas 4 não foram destruídos daqueles 14. Exatamente os 4 bairros onde o maior número da população daquele bairro eram judeus cristãos que estavam abandonando e a partir daquele momento se entregando a Jesus Cristo. Aqui, irmãos, para mim é uma grande revelação de conforto para a minha vida e para a sua vida. Elias foi um homem de Deus que disse que não haveria chuva sobre a terra, e não negou as palavras que haviam sobre a boca dele, e que Deus mandava, ordenava fazer, ele falava, ele fazia, procurava viver uma vida
E um dia, Acabe furioso disse o seguinte para ele: Elias, onde você estava? Eu te procurei por todos os lugares e eu nunca te encontrei. Onde você se escondeu? Aonde você estava? Eu quero declarar, irmãos, nessa noite, que o incêndio, que o calor, que a tribulação, que a opressão que vem sobre nós é muito grande. Vem devastando, vem quebrando princípios, vem violando direitos, vem deturpando valores, vem corrompendo a sociedade, vem trazendo a nós uma situação de angústia e terror dentro do nosso coração. Mas eu quero declarar nessa noite, há alguns aqui nessa noite que eu quero crer que são todos aqueles que Jesus comprou pelo seu sangue precioso, foi escrito no livro da vida. E esses, Jesus disse, aqueles que são minhas ovelhas não arrebatarão da minha mão. Glória a Deus. Glória a Jesus. E ainda, e como diz o poeta, que os jovens gostam de cantar o louvor que ele canta: quando o mundo cai ao nosso redor, os braços dele nos seguram. Quando o mundo cai ao nosso redor e os princípios caem por terra dentro do calor dessa sociedade, os braços do Senhor que nos sustenta estão sobre nós. Aleluia. Nero teve uma grande ideia. Ele pensou assim: incendiei Roma, 10 bairros foram destruídos, só 4 estão sobrando e lá estão os crentes. O que eu vou dizer? Eu vou convencer todo mundo que foram eles que acabaram com a cidade. Foram eles que não aceitam o nosso sistema de governo, são eles os culpados. São eles os únicos que andam na contramão. Eles andam na contramão aqui com a gente, eles são diferentes da gente. Eles se vestem de uma forma diferente, eles falam de uma maneira diferente, eles não compreendem como nós compreendemos, eles têm um comportamento diferenciado. Ora, se eles não aceitam, se eles não querem entrar no meio junto com a gente, vamos matar eles. Vamos dizer que foram eles. Eles são os culpados. Eles são os grandes responsáveis. Aqui, irmãos, eu quero trazer uma palavra. A igreja de Jesus Cristo nesses últimos dias não pode se acovardar do valor que tem, do poder que há nas suas palavras, da promessa que foi gerada dentro de nós. Tudo acontece ao nosso redor e aonde há acusação é sobre onde está a igreja, onde estão os cristãos, aonde estão os que levam o nome de Jesus, aonde estão os que não querem se conformar, os que querem falar de modo diferente, os que querem mostrar a diferença. E nós não podemos mais ser diferentes, porque se nós quisermos mostrar uma diferença, nós somos pressionados a mudar. Se nós não mudarmos, somos jogados para fora. Semana no trabalho, durante quando eu meditava nessa palavra, um menino do trabalho que tem um princípio sexual que a Bíblia contradiz e condena, começou a me encher de questionamentos e falar: meu Deus, mas eu não consigo entender. Você não pode ser assim. Você não pode falar assim. Você não pode ter essa mansidão. Você não pode amar as pessoas assim. Você se preocupa muito com a gente. Você não sai de casa. Você não tem uma vida social. Tem alguma coisa errada com você. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem esse tipo de comportamento. Só você que não. É só você que faz essas coisas que vão na contramão. Você não está aceitando. Aceite que não, isso vai só piorar. Nós precisamos entrar no meio.
santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Aleluia! Glória a Deus! E o salmista Davi diz o seguinte: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É lâmpada para os meus pés, é luz no meu caminho. Glória, glória, glória a Quero dizer para você, jovem irmão, minha irmã, se você regrar sua vida pela palavra de Deus, aleluia, a palavra de Deus vai levar para caminhos que o homem não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem. São os que Deus preparou para aqueles que o amam. Glória a Deus! Tu és maravilhoso, Jesus. Então começa uma brutal perseguição contra os crentes. Satanás diz que eles iluminavam os jardins de Roma. Banho de sangue era chamado esse momento. Eram enrolados em pé de animais, jogados nas arenas, para os cães morderem, para os leões famintos comerem. No ano de 68, o Nero renuncia e se mata, porque foi uma promessa de Jesus. Olha, tu és Pedro, o seu líder. Eu te escolhi como líder desse povo aqui. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, o meu povo, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Sabe qual é o entendimento das portas do inferno não prevalecerão contra ela? É mais ou menos como aqueles filmes de gladiadores da Idade Média, em que um povo está sitiado e vem um exército sitiando os muros da cidade, e o povo que está dentro da cidade não consegue mais sair, já não tem água, já não tem meios para sair, já fica pressionado e já sabe que o fim é a derrota, e que aquele exército que vai avançando vai entrar e vai arrombar os portões da cidade. É assim, meu irmão. É assim que a igreja de Jesus Cristo deve lutar e pelejar com os soldados do Senhor. O inferno se encontra pressionado, perturbado, aprisionado. E a igreja de Jesus Cristo, como diz o salmista, diz o poeta na harpa cristã, é um soldado de Jesus, servo do Senhor, e que depois da batalha será colado. Aleluia! Eu convido que você nessa noite, xarabacanta, aramananha surianda, aramananha su, Glória a Deus. se arme das armaduras de Deus nessa noite, se revista da graça do Senhor e vá na batalha que você enfrenta todos os dias e diga: eu tenho a esperança, que é Jesus Cristo, que é a luz que ilumina. Esse mesmo ano de 68, inaugurado no Coliseu de Roma, em uma comemoração de 100 dias, e aproximadamente 100 mil cristãos são mortos naquele lugar. Em 86, Domiciano, chamado de segundo Nero, depois de assumir o governo, numa altura em que praticamente todos os apóstolos de Jesus haviam morrido, somente um que não, exceto João. Pois Jesus disse numa conversa com João o seguinte: Pedro disse o seguinte para Jesus: Jesus, esse aí, que vai ser dele? O que vai acontecer com ele? Não tem família, não tem esposa, não tem casa para morar, está desamparado, onde ele vai? Jesus disse o seguinte: o que te importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Talvez o inimigo sopre sobre os seus ouvidos. Essa é uma palavra, uma revelação de Deus ao meu coração para dizer a essa igreja nessa noite:
Talvez o inimigo, nos momentos angustiantes da caminhada, diga ao seu coração, por um sussurro dentro do seu coração: esse aí, até onde ele vai? Até onde será que você vai? Se tudo não tem dado certo, se ninguém está do teu lado, não existem expectativas para a sua vida mais, até onde você vai? Até onde ele vai? Mas a palavra de Jesus para você nessa noite: se ele prometeu que você vai, até onde ele disse, se ele vai com você, você irá. E há de contemplar aquilo que ele falou onde você iria. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. João foi deportado, o pastor da igreja de Éfeso era a última voz, tentaram calar a última voz do último profeta. Para calar a voz do último profeta, amarraram ele, levaram ele para a ilha do Mar Egeu, aprisionaram, levaram ele no meio das feras e fecharam todas as portas na terra para o apóstolo João. Mas quando todas as portas para o apóstolo João se fecharam, Deus lhe abriu uma porta no céu. Aleluia. Disse: sobe e vem ouvir as palavras que vão acontecer. Meu irmão, se você acredita pela fé nessa noite, Deus está abrindo uma porta para você no céu, para você entrar, subir, avançar e Deus gerar algo novo na sua vida. Quando Jesus chegou até a igreja de Filadélfia, ela disse o seguinte para ela: você tem pouca força, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu acredito por essa palavra, que pelo poder da palavra de Deus, as portas estão abertas, e portas serão abertas, e as portas e a janela do céu estão abertas para você nessa noite. Acredita que as portas do céu jamais fecharão para aquele que é fiel e teme o nome do Senhor. Aleluia. Olha para esse texto, a partir do versículo 12, me traz muita preocupação, traz temor. João diz que via o cordeiro no meio dos castiçais, ele andava no meio dos castiçais. O que eu entendo com isso, irmãos? O mundo só pode ver Cristo na igreja, através da igreja. E aqui é um conceito errado. Eu quero abrir um breve parênteses para contar um breve testemunho a respeito disso. Muitas vezes nós queremos que as pessoas vão até a igreja, vá até a igreja, vá na minha igreja, participe de um culto na minha igreja, vai lá na minha igreja, participa do congresso da minha igreja, porque lá na minha igreja Jesus vai falar com você. Mas acontece, irmãos, que a igreja não é uma instituição. A igreja é aquilo que o apóstolo Pedro disse o seguinte: vocês são pedras vivas agora, são edifício espiritual, pedras vivas, edifiquem o edifício espiritual. Eu me lembro que uma certa vez estava evangelizando, convidando as pessoas para ir para a minha igreja. Ia na casa de uma pessoa e falava: vamos para a minha igreja, pode ter um congresso lá, vai na minha igreja, vai começar o congresso dos jovens, está comigo para você na minha igreja, lá na igreja, vai lá, no endereço tal. E várias pessoas: não, vou na sua igreja é tal, por que entrei numa igreja? Eu lembro que eu fui evangelizando, de repente um senhor de idade e alcoolizado começou a andar do meu lado e começou a falar assim: você está convidando alguém para ir na sua igreja, convidando as pessoas para ir na igreja. Eu nunca fui na sua igreja, e eu nunca vou numa igreja, eu nunca vou entrar numa igreja. Comecei
começou a debater comigo. Quem disse que eu tenho que entrar na sua igreja? Por que a sua igreja é a única igreja? Eu também vou numa igreja. Eu também conheço uma igreja. Eu também faço parte de uma igreja. Você quer que eu vá na sua igreja? Porque eu não vou na sua igreja. Eu comecei a ouvir ele começou a falar várias coisas. E eu cheguei até ele. Falei, não tenho nada para falar para o senhor. Eu quero dizer para o senhor o seguinte: eu sou a igreja, porque Jesus mora dentro de mim. Jesus disse o seguinte, que eu deveria dar testemunho dele. E eu quero testemunho que eu quero dar para o senhor é o seguinte: Jesus ama o Senhor, Ele é a única esperança para a sua alma. O senhor quer encontrar a igreja? Aqui está a igreja, o templo de Deus, o Deus vivente. Deus não habita naquela casa, meu irmão. Deus habita aqui dentro do meu coração. Eu falei, tem um hino, um louvor que as crianças da minha igreja cantam, o senhor já ouviu? Diz o seguinte, olha, que Deus é grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior do que o mundo. Você já parou para pensar nisso? Mas Ele é pequeno, Ele cabe lá dentro do coração desse rei que é o Salvador. Eu falei para assim, Jesus ama o Senhor. Eu não quero convidar o senhor para ir para uma igreja, mas eu quero convidar o senhor para, na esquina que a vida proporcionou para o senhor, para encontrar Jesus Cristo dentro do Senhor, Ele morar dentro do Senhor. E o senhor não precisava de uma igreja, mas Ele vinha até o Senhor e fazia do Senhor a igreja. E ele ficou ouvindo e eu dei um folheto para ele. E ele falou, e de repente ele ficou nervoso, falou, não quero essa porcaria desse negócio, eu vou jogar fora, eu vou amassar aqui, eu vou rasgar. E eu rasgo isso aqui porque agora eu quero ver esse poder, essa igreja, isso que você está falando, eu vou fazer alguma coisa comigo. Eu falei, muito bem. O senhor pode rasgar folheto, mas o senhor não pode anular a verdade, que a sua alma não pode alcançar nenhum bem a não ser Jesus. E eu peguei de uma camisa que nós usávamos para evangelizar, e eu falei para ele assim, olha, eu vou abrir a camisa para o senhor, está vendo a minha camisa aqui? Jesus ama o Senhor, e eu vou embora. E ele estava alcoolizado, começou a querer brigar, eu quero então me dar a sua camisa. Eu falei, não vou me dar a camisa para o senhor, sabe por quê? Porque passará os céus e a terra, mas essa palavra não vai passar jamais. Aleluia, glória a Deus. E ele foi embora, e ele ficou lá querendo brigar, eu fui embora, falei, vamos embora. E o meu ano passado, um irmão convidou para pregar numa igreja, um culto dos jovens, festividade da mocidade. E o irmão do jovem falou, meu filho, o líder dos varões, ele quer muito te conhecer. E ele até pediu para dar um testemunho se você viesse pregar mesmo. Eu falei, o líder dos varões, não, eu nunca fui lá, pastor. Tudo bem, ele quer conhecer você. Eu falei, tudo bem. Quando eu entrei lá, todo de terno, de colete, bem arrumado, todo chique ali, o líder dos varões. E eu me lembrei na hora que era o senhor bêbado lá na rua. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele diz o seguinte, meu filho, vamos continuar fazendo a obra de Deus, e o amor de Deus é revelado em nós, e há de ser amado em nós. O Senhor é lindo, Deus. Aleluia. Meu irmão, Jesus Cristo quer mostrar algo para as pessoas através de você, por você, para depois trabalhar para você depois. A segunda verdade, irmãos, eu encontro aqui. Eu quero já estar concluindo essa palavra. Cristo está no meio da igreja. Ele é o centro. Ele estava no centro, no meio dos castiçais. Então aqui nesse lugar, a única centralidade, o único louvor, a única honra, a única devoção deve ser somente a Ele. Quer não ter aos homens, as aparências,
sectarista, que divide a igreja. Esse grupo é tal, essa igreja é tal, essa igreja é minha, essa igreja é tua, esse é o meu centro, esse é o meu grupo, essa é a minha doutrina, esses são os meus princípios. Não é nada nosso, tudo é dele, por ele, para ele. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, Deus. Ele está no centro desse culto. Ele está aqui presente, é o centro dessa reunião. Ele está entronizado aqui para receber seu louvor, sua adoração, sua gratidão. Glória a Deus. Deus, que maravilha, Deus Santo. Aleluia. Deus está aqui. Eu te amo, Deus. A W. Toso disse o seguinte: Aleluia. a maior necessidade da igreja é conhecer o Deus que serve. É um relacionamento profundo. Isso é uma coisa, meus que não mais me move o coração. São grandes congressos. Eu disse para um líder uma vez: congresso nunca pode ser a prioridade. Jamais. Porque durante o ano inteiro você deve levar a igreja para um relacionamento com Deus, para que o congresso seja apenas o resultado de uma colheita, de uma produtividade do ano todo. Nunca se deixa perder sobre o seu coração, nunca se deixa apagar na sua alma. É uma frase que todos os dias nós falamos. Todo o ministro que vem até que esse púlpito vai e fala: Deus está aqui, Deus está aqui, Jesus está presente, Jesus está aqui. E nós deixamos que aquilo que é tão valioso, tão grande, tão maravilhoso, que transcende a nossa dimensão, da nossa compreensão, se torne uma rotina. Mas que a partir dessa noite, que Deus restaure sobre o nosso coração o fervor, a paixão, o desejo ardente de dizer, como o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Senhor é lindo, Deus. Jesus está presente, é o Deus vivo, o Deus que intervém, o Deus que cura, o Deus que fala, o Deus que realiza, o Deus que transforma, o Deus que santifica. Ele está aqui presente. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. Jesus anda no meio dos castiçais por um terceiro motivo: para sondar a sua igreja, para exortar a sua igreja. Se ela está esquecendo seus mandamentos, se ama, se ora, se perdoa, se adora, se arrepende. Quando ele anda no meio dos castiçais, em todas as 7 igrejas, ele disse uma coisa: eu conheço as suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu conheço as obras da igreja de Éfeso. Eu conheço as suas obras. Eu conheço. Ele conhece tudo que se passa aqui. É Ele que conhece. É Ele que vê todo o seu percurso até esse lugar. Ele que analisa, olha o quebrantamento do seu coração. É Ele que colhe toda a sua oração durante anos aqui. É Ele que recebe as suas lágrimas. É Ele que vê as ofensas e omissões que você tem ou teve ou recebeu. É Ele. É Ele que conhece. E Ele quer dizer a você nessa noite, Igreja do Jardim Luiza, Ele está aqui tão somente para lembrar você. Ele conhece tudo que se passa aqui. Ele conhece tudo que se passa nesse lugar. Ele que talvez para o seu próprio coração algumas coisas passaram desapercebidas. A palavra de Deus para você
você nessa noite é que talvez daqui a algumas semanas Deus vai colocar algumas coisas na sua mão que você passou aqui mesmo nesse lugar, nos momentos que você sozinho talvez esteve nesse lugar e ninguém viu, nem você mesmo se lembra. Deus vai entregar nas suas mãos, pois Ele conhece essa igreja. Glória a Deus. João viu o Cristo da glória. E não é mais o Cristo espancado, cuspido, zombado. Não é mais o Cristo que ele um dia olhou para a cruz e contemplou. Não é mais ele. Seus cabelos não estão mais cheios de sangue, como ele viu, agonizando e dizendo: Elohim, lama sabachthani, meu Deus, porque o Senhor me abandonaste? Mas eles são brancos como a lã. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Os seus pés não estão cravados mais na cruz pelos cravos que perfuraram eles, mas os seus pés são aqueles que andam sobre a igreja, analisam e seguram e alimentam o seu rebanho. São como bronze polido. As suas mãos não estão presas mais na cruz e não mais derramam a última gota de sangue sobre a terra, mas as suas mãos sustentam a igreja, sustentam os castiçais, as suas mãos sustentam a sua vida. Glória a Deus. Aleluia. E a sua voz não é mais vencida pela sede, mas é como a voz de muitas águas. A sua voz é como o som de muitas águas. Eu quero declarar aqui, meu irmão, Deus está falando com a sua igreja, e a sua palavra tem o poder de quebrar os ferrolhos, de quebrar as barreiras, de inundar a sua vida, de inundar a sua casa, de impactar a sua alma. Há poder na palavra que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Seu rosto não está desfigurado mais pela pancadaria, mas brilha como o sol. E Zacarias diz o seguinte: para as nações que temeram o teu nome, naquele dia nascerá o sol da justiça, pois ele vem voltando e há de brilhar, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando até ser dia perfeito. Hoje Jesus Cristo me trouxe aqui, meu irmão, para nos convidar a restaurar o fervor espiritual que temos. Pois Jesus disse o seguinte para os discípulos: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Será que vai encontrar uma igreja apaixonada novamente? Aquela igreja que Jesus estava dando um discurso duro, doloroso, um discurso forte, e os discípulos foram embora. Eu quero lembrar a você, meu irmão, muitas pessoas foram embora, muitos não estão mais aqui, muitos morreram, muitos não prevaleceram, muitos se afastaram, muitos aposentaram da fé, muitos foram embora, muitos não estão mais. A partir daquele dia em que as coisas começaram a apertar, muitos não queriam mais seguir Jesus, muitos não queriam mais saber das palavras de Jesus. E Jesus chegou até os seus próprios discípulos: vocês também, vocês quiserem ir embora, pode ir embora também. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse o seguinte: para quem iremos?
nós. Só Tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos crido que Tu és o Cristo, Filho de Deus. Há pessoas aqui nessa noite que estão se arrastando na caminhada. Para você já está sendo esmagador viver uma vida de piedade assim. E quando os tempos vão se apertando e essa dúvida vem sobre o seu coração, e você pensa, vou recuar ou vou avançar? Jesus Cristo está aqui nessa noite para trazer uma palavra para encher o seu coração de coragem, de ânimo, de coragem para prosseguir, pois quem pôs a mão no arado não é digno de voltar para trás. Esse é o clamor do Espírito Santo, irmãos, para essa igreja de maneira muito simples. Eu quero trazer esse recado a você nessa noite. Jesus tem saudade da tua devoção há anos atrás. Jesus tem saudade de uma igreja que tinha deleite na sua palavra, tinha desejo que o consumia por estar em oração, que tinha desejo pelas almas que iam chorando e gemendo. Mas acontece que o tempo passa, e as coisas se tornam mecânicas, se tornam ritualistas, se tornam apenas moralistas para nós. Mas Deus, nessa noite, quer alastrar sobre o nosso coração o fervor. Há muito fogo estranho por aí. Há muito fogo estranho por aí. Mas Jesus disse o seguinte no versículo 19: eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta e permitir que eu entre, eu entrarei e cearei com ele. Jesus está insistindo com a igreja nos últimos dias: eis que estou à porta e bato. Venha para um relacionamento mais profundo comigo. Venha, como disse o profeta Ezequiel: há um anjo que tinha um cordel de medir nas mãos. Ele media um pouco e dizia ao profeta: vá, porque as águas estão até os joelhos. Ande mais um pouco, as águas estão até os meus rins. Agora eu quero que você avance um pouco mais. Eu não consigo mais andar, eu tenho que nadar, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que viver uma vida profunda e íntima com Jesus Cristo de Nazaré. Jesus está insistindo conosco nesses dias. Larga as migalhas, vamos para o banquete. No último dia da festa, Jesus se apresentou para os discípulos e disse o seguinte: quem tem sede, vem a mim e beba. Aquele que beber da água que eu der, nunca terá sede. É uma palavra profética para você nessa noite. Talvez seja a última quarta-feira que você vem até o culto. Talvez seja a última reunião que você vem. Jesus está te convidando para você, olhando os seus olhos para o poder da sua palavra. Está dizendo: me dê a liberdade, e debruce nos meus braços, e se alimente, e se aprofunde na mesa que é a minha palavra, a minha presença, a minha graça. Precisamos dos irmãos, que os irmãos coloquem de pé em nome do Senhor Jesus.